Irmãos, é um desafio muito grande. Se você, eu até sempre dou lição de casa, não é? De ler os textos que a gente prega aqui durante a semana, e a palavra de Deus, ela já fala por si só. Nós entendemos que a palavra de Deus é o alimento para a nossa alma, não é? Boca do Senhor falando conosco. E o livro de Romanos é um livro desafiador, é um livro onde trata da justificação pela fé, é uma carta que tem muita teologia, onde Paulo aborda muita teologia. É uma carta onde nós sabemos que o reformador Lutero se converteu, dentre outros, como Santo Agostinho antes de Lutero também. Então, é uma carta enriquecedora. Eu desafio você a ler realmente o livro de Romanos. E quando o Senhor ministrou no meu coração sobre o que dizer, algumas coisas começam a vir na nossa mente, e estudando a gente fica assim, não, vamos buscar outro texto, Senhor. Mas é tão gostoso saber que aquilo que está queimando no nosso coração, eu sei que é o que o Senhor deseja que falemos nesta manhã. E é interessante que na história do livro de Romanos, uma das pessoas que foi impactada, nós falei de Lutero, grande reformador, não é? Que se converteu, ele tinha medo da morte, quando viu uma pessoa morrer com um raio, e ele prometeu, né, à sua santa padroeira, que ele ia para o convento. Interessante que Lutero estudava direito, o sonho do seu pai é que ele fosse advogado, mas ele não seguiu isso, e ele foi para o convento, e foi lendo o livro de Romanos, que ele se converteu genuinamente, e ficou indignado com as indulgências da época, e é quando nós conhecemos na história, né, foi comemorado aí 500 anos de reforma, e falamos bastante a respeito disso, onde ele escreve as suas 95 teses e começa a pregoar, não é? Então, o grande reformador Lutero foi impactado ao ler o livro de Romanos. E também algo na história que é muito interessante, no século XVIII, uma reunião que estava acontecendo, e nessa reunião, alguém estava lendo a introdução de Romanos que Lutero havia feito. E quem estava nessa reunião? John Wesley. O homem que trouxe o grande avivamento. Nós oramos pelo país de Gales, e a gente vê que é uma carta poderosa, porque se trata da salvação e da condição também do pecado do homem, não condenando o pecado para que você saia, não é? Detonado, não. É interessante que a palavra de Deus, ela mostra o erro, não é? E a palavra de Deus também mostra a direção, amém? E que não seja diferente nesta manhã. E esses homens que na história teve grande significado, impacta as nossas vidas, nós sempre estamos citando aqui Lutero, John Wesley, foram impactados ao ler e ao ver a leitura de Romanos. E se tratando de Romanos, como a gente viu aqui no primeiro versículo, quem escreveu foi Paulo. Paulo escreveu a carta de Romanos, provavelmente no caminho de Éfeso. Ele tinha grande desejo de visitar Roma. Paulo nunca esteve em Roma, aliás, esteve em Roma, corrigindo aqui. Ele foi a Roma, mas não na igreja de Roma. Ele foi a Roma já preso no final aí da sua carreira cristã. Mas ele escreve, quando ele estava saindo, não é, nesse percurso, ele escreve a carta à igreja de Romanos. E é uma carta muito atual para os nossos dias, nós vamos estar vendo isso. E quando Paulo escreve esta carta, ele já inicia dizendo servo do Senhor. Paulo sempre se declarou servo de Cristo, escravo do Senhor. Essa palavra servo, ela vem do original doulos, não é? Que quer dizer escravo. E Paulo sempre se colocou nessa situação de servir ao Senhor, de estar como escravo do Senhor. E ele tem a preocupação de escrever a igreja de Roma. E o que Paulo estava fazendo? Paulo, ele estava num percurso, passando também por Corinto, levantando recursos, porque naquele tempo estava Roma sob o domínio de Nero, mas antes disso tinha um outro imperador, Cláudio, que pôs o povo para correr, e Paulo estava ali levantando recursos
recursos para os cristãos de Bereia. Lá no capítulo 15 de Romanos, no final, você vai ver essa situação. E Paulo levantou muito recurso para eles, teve a sabedoria de não levar os recursos sozinho, e ele estava com essa preocupação, e ele queria que a igreja de Roma tomasse parte também dessa contribuição para os cristãos que estavam necessitados. Só que Paulo, interessante que ele não chegou lá. E essa Roma que nós conhecemos, o poderio dos romanos, não é? O lugar, o império, a sede das oportunidades, o império romano com toda a sua beldade, toda a sua, como nós falamos, imponência, não é? Que dominava a história da época, e ali estava uma igreja. A igreja de Roma, e a gente fica pensando, como que nasceu a igreja de Roma? Eu lembro de uma pessoa que vocês vão saber logo por que eu lembro dessa pessoa. A igreja de Roma, irmãos, ela nasceu dos cristãos que estiveram em Pentecostes, que receberam o poder de Deus e foram para Roma, e possivelmente os outros que se converteram até durante o ministério de Paulo, e começaram a se reunir nas casas. Aleluia! Já sabe de quem que eu lembrei, né? Irmãos, há tantas lições, não quero avançar o tempo, mas há tantas coisas preciosas quando a gente começa a ler a história, não é? E por que eu falo que é um livro para os nossos dias? E eu já quero aqui desafiar você a manter com a sua casa aberta para a célula. Jesus, que bom que não tem ninguém aqui para escutar o amém dos irmãos. Aleluia, que eles estão lá reunidos e nem estão assistindo aqui. Online, né? Online agora, gente, já foi. Que bom que a sua casa está aberta para a célula. Oh, glória a Deus. Que bom que você aqui é um líder também na sua casa. E que bom, melhor ainda, que a sua casa está aberta, não por perseguição, por livre e espontânea vontade, pelo poder de Deus que tocou na sua vida e transformou a sua vida. Amém? Porque imagina os que foram dispersos, não é? Os que saíram do Pentecostes muitas vezes e tocados pelo poder de Deus, mas não estavam dentro do seu contexto histórico, como nascem muitas igrejas. Nascem por um contexto de muitas igrejas nascem por um contexto de perseguição, e as casas funcionam por causa do contexto de perseguição. E a gente vê isso hoje, ainda hoje em dia, tantas casas, não é? Dizem que a história prova, glória a Deus, que o Iraque é um lugar totalmente fechado para o Evangelho, mas sabemos que a palavra de Deus já chegou naquele lugar. Mas as casas não podem estar abertas como a nossa casa está no Brasil. Esse contexto que eu quero lembrar aqui hoje, de estarmos com as nossas casas abertas. A divisão da carta de Romanos, o conteúdo dessa carta é muito profundo, como nós falamos aqui, se trata da universalidade do pecado, se trata da justificação pela fé, não é? E a justificação pela fé que Paulo fala lá no capítulo 3, nós sempre decoramos, né? Romanos 3, 23, né? Todos pecaram, isso mesmo, gente. Aleluia, aqui discipulado 10. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não é? E interessante que o versículo 24 e 25, ali é abordado a uma palavra que muitas vezes nós não citamos tanto, a palavra propiciação, ou seja, sacrifício através de animais, que acontecia no Velho Testamento, para livrar a culpa. E essa propiciação, na verdade, você vai ver ali que é o quê? É um sacrifício para aplacar a ira entre duas partes, ou seja, para apaziguar. E quem fez esse sacrifício? Quem foi este que morreu por nós? Jesus. É disso que se trata aqui em Romanos, no capítulo 3, não é? E esse versículo que eu quero citar para vocês, não precisa abrir, que nós vemos também sobre o sacrifício de Jesus, está em Hebreus capítulo 2, versículo 17, que fala, portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove todos os pecados do povo. Quem é ele? Jesus.
1 João 4,10 também fala, e nisso consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício pelos nossos pecados. 1 João 2,2 também há uma citação a respeito disso. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas dos nossos, mas dos pecados de todo o mundo. Isso para lembrar o que está em Romanos capítulo 3. E se você está aqui nos visitando e não tinha noção que alguém se sacrificou a ponto de morrer por você, você não sabia quão importante você é, essa é a boa notícia aqui nesta manhã. Jesus Cristo, Ele deixou não só a cruz vazia, o túmulo vazio. Essa é a razão da nossa fé, essa é a razão de estarmos aqui, essa é a motivação de todos os cultos estarmos aqui. É Ele, a sua ressurreição, e mais ainda, Ele deu uma palavra que não ficaríamos órfãos. Ele foi para o Pai, Ele está preparando o lugar e Jesus Cristo voltará. Poucas vezes temos essa lembrança. Jesus Cristo voltará. Esta é a razão da nossa existência como igreja. Essa é a razão, queridos. A gente vê que fala da justificação pela fé. O Senhor Jesus nos fez justos. O livro de Romanos também, do capítulo 6 ao capítulo 8, fala sobre santificação e separação. Ele é tão profundo, as coisas que Deus traz no nosso coração, porque a salvação do Senhor, Ele também nos faz justos, Ele nos torna justificados. Nós temos ainda, terminando, o capítulo 9 e 11, que é dentro do que nós estamos falando, que fala a respeito da soberania de Deus e a preocupação que o Evangelho chegue, não apenas para judeus, como também para os gentios. O capítulo 15, Paulo, é muito interessante que Paulo expressa ali, fala sobre a contribuição, e ele expressa o desejo que a igreja de Roma também estivesse orando por ele. Irmãos, o missionário não é ninguém sem oração. A gente viu aqui a Roberta falando, né, e agradecendo o tempo que esteve ali no CTM. Nós acompanhamos alguns missionários, e a primeira coisa que um missionário pede quando pergunta alguma coisa, como que você está? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? E a primeira coisa que eles falam, por favor, ore por mim. E Paulo, lá no final do capítulo 15, ele está dizendo, ore, porque mesmo eu levando recursos, eu vou ter pessoas que vão se levantar contra mim, olha só. E em qualquer parte do mundo isso acontece, não é só no tempo de Paulo. Será que hoje alguém se levanta contra nós? Principalmente quando queremos pregar a palavra de Deus, não é verdade? Isso é muito próprio para nós. E Paulo está falando a respeito disso. Ore por mim. Ele queria também que a igreja de Roma fizesse parte do seu ministério, no sentido não só de contribuição no que ele estava se propondo, ele não estava pedindo para ele, estava pedindo recursos para ajudar outros, mas também nas orações. Nós precisamos das orações do povo de Deus. Nós precisamos que a igreja continue orando. Nós temos esse vídeo ao longo do mês, até janeiro, que você se propõe a saber notícia. Nós temos a comunicação deles. Hoje, irmãos, é um presente do Senhor ter a comunicação por redes sociais. Eu lembro, quando eu morava em Moçambique, há muitos anos atrás, este ano, uma alegria muito grande no meu coração, que faz 30 anos que eu estou fazendo no Ministério Peniel, na área de missões. No mês de agosto, eu fiz 30 anos de tempo integral na área de missões, e faz 20 anos que eu estive na África. E até hoje, essa semana, eu já tive notícia de lá, do trabalho que fizemos, das pessoas que têm se convertido, dos pastores que se mantêm firmes, porque a palavra de Deus continua crescendo no meio do povo. E eu lembro que no tempo que eu estive lá, 20 anos atrás, não tinha telefone. Eu lembro que era um container, e nós íamos uma vez por semana para telefonar, e quando a gente chegava lá, todos os estrangeiros da cidade estavam lá na fila. Então, a fila dobrava o quarteirão. E eu lembro que eu falava com meu pai, com a minha mãe, meus sobrinhos eram pequenos, e falava tudo rapidinho, por causa do custo também, muito alto. Então, às vezes, eu falava uma vez por mês. E eu ficava esperando, eu morei numa área rural, e a gente ficava esperando quando aquele aviãozinho pequeno, né,
quando vinha o motorzinho de longe, a gente já sabia que estava chegando, não é? Nossas provisões, e também estava chegando cartas. Eu tenho cartas, irmãos, de crianças da escola dominical que são missionários hoje. A Ellen é uma delas. Eu tenho carta da Raquel, que hoje é a nossa pastora, criancinha na escola dominical, que escreviam cartas e chegava aquela sacola de cartas para mim. Que alegria! E o que a carta dizia? Titia Tânia, estamos orando por você. Não tem coisa mais profunda para tocar a vida de alguém. Irmãos, nós não podemos fazer nada, quem faz é Deus. Nós não transformamos ninguém, quem transforma é Deus. Então a agonia da nossa alma, que as pessoas se cheguem ao Senhor, nós vamos levar isso em oração também. E nós queremos mais missionários no campo, nós queremos que pessoas estejam se mobilizando. E como que nós vamos fazer isso? Peniel orando, aleluia, em oração, em oração. Então Paulo também lembrava disso, que a igreja estivesse orando por ele. E quais são algumas lições que nós podemos tirar, além de saber que as casas estavam abertas, cristãos mesmo que começaram aquela igreja, convertidos, Paulo levantando recursos, Paulo também pedindo oração. Que outras lições nós podemos tirar para a nossa vida deste texto? Eu vejo que no começo nós já lemos, eu não vou repetir a leitura aqui do capítulo 10, mas os 2 primeiros versículos, Paulo está preocupado com a salvação dos judeus. Paulo estava preocupado, ele queria que os judeus tivessem se convertido, genuinamente. Aí você vai falar, mas ele não está falando para a igreja? Como que ele está falando para os judeus que queria que eles se convertessem? Ele queria que todos fossem alcançados. Paulo confrontava com o pecado, mas olha a lista que ele fala aqui, irmãos, se não há coisas semelhantes a nós nos nossos dias. Os judeus, eles estavam envolvidos totalmente com as suas próprias coisas e principalmente religiosidade. Quantas pessoas nós evangelizamos e as pessoas falam, não, mas eu sou bom, eu não faço mal para ninguém, eu não fumo, nunca matei ninguém, como fazer coisa errada fosse só isso. Não. O que Paulo quer trazer aqui é que o entendimento deles, porque ele fala claramente, eles são sinceros naquilo que fazem. Eu sempre falo isso, irmãos. Eu fui na Índia, há uma sinceridade no coração das pessoas, de colocar aquele incenso, de estarem fazendo sacrifícios, de não matar a vaca, senão você está matando um dos seus ancestrais que vão ser salvos. A sinceridade, mas a sinceridade não leva ninguém para o céu. Eles estavam extremamente apegados à lei, eles estavam extremamente zelosos às tradições. E era só isso que eles pensavam. Então, eles tinham sinceridade naquilo que eles faziam. Mas a salvação só vem através de Jesus. Por isso que eu li os versículos aqui, quando falou a respeito de propiciação, de sacrifício. Porque realmente eu quero fazer um fundo para esta mensagem. Não adianta sermos tão zelosos, não adianta sermos tão sinceros, se o nosso coração não foi totalmente entregue a Jesus. Como diz aqui, se confessar com a tua boca e com o teu coração, crer, serás salvo. É simples. Nós temos, glória a Deus, não precisa sacrifício. Não precisa flagelo. Eu falei de Lutero aqui. Sabe uma das coisas que Lutero fazia porque ele queria se livrar da culpa? Ele se autoflagelava. Ele queria ir para o céu. Ele tinha medo da morte. Até que, lendo a palavra de Deus, este homem se converte. Que a palavra de Deus, cada culto que estamos aqui, e se você não tomou uma decisão com o Senhor, esta manhã você pense a respeito da sua eternidade com Deus. Porque há uma preocupação no nosso coração, que você seja salvo, que você tenha o céu, que Jesus volte e te leve junto,
que essa convicção venha. Então Paulo fala que eles não tinham entendimento. Irmãos, o entendimento ele é desbloqueado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E que isso aconteça em nome de Jesus, aqui nesta manhã, e em todos os lugares onde estivermos. Paulo queria que os judeus fossem salvos. Paulo não queria simplesmente alcançar a igreja, mas ele queria que todos fossem salvos. E ele diz no texto que nós lemos aqui, a mensagem está perto de você. A mensagem está perto. Quantas vezes a mensagem está perto de nós e nós estamos sem entendimento para absorver aquela mensagem, porque outras mensagens têm entrado. Então, que nesta manhã, eu creio que o Espírito Santo de Deus venha desbloquear as mentes para o entendimento da salvação em Jesus e para o entendimento que não é sendo zeloso da lei, zeloso muitas vezes daquilo que fazemos. Irmãos, o zelo às vezes atrapalha. Então, há muitas vezes bloqueio no nosso entendimento. E sabe por que eu estou falando isso? Se eu falar aqui, quem tem medo de ser missionário? Vai ter um monte de mão levantada. Ou então, quem quer ir lá visitar Mocuba comigo? 20 anos, ainda a água é do poço, ainda falta água. Mas todo mundo tem celular, graças a Deus. Vai ter comunicação. As pessoas têm medo, então eu entendo que há bloqueio muitas vezes no nosso entendimento. E é necessário que isso seja desmistificado. Missões é muito simples. É você simplesmente se preocupar com esse que está do lado, ali, perto de você, que não tem salvação. Que não está indo para o mesmo céu que você está. Isso arde no meu coração. E só será salvo aquele que invocar o nome do Senhor. E como invocarão, nós lemos o texto aqui. Aqueles em quem não crerem, como crerão se nada ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aí tem aqueles que são enviados. Missão é uma palavra que vem do latim. E é ato de enviar. E você vai falar assim, mas a Bíblia foi escrita em grego? Sim, foi escrito em grego. Em Atos capítulo 13, a Bíblia diz que o Espírito Santo falou à igreja e a igreja enviou Paulo e Barnabé. Glória a Deus! Tem um aleluia aí, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo fala à igreja e nós enviamos. O Espírito Santo fala. E fala de várias maneiras. Eu não lembro, se eu já contei meu testemunho aqui, né? Mas às vezes as coisas vão vindo à memória e se vem, eu creio que é para edificação. Mas eu lembro que a primeira vez que eu saí para o campo missionário, eu tive a oportunidade de estudar na Inglaterra e fiz curso de inglês também no país de Gales, não onde o pastor Ney esteve, eu estudei no norte de Gales. E eu lembro que eu estava naquela época, irmãos, eu fazia parte do louvor da Peniel, vou falar bem baixinho, pula essa parte. Então, irmãos, nós recebemos 2 pastores ingleses na igreja, na época era lá na creche, eu sei que tem pessoas aqui que faziam parte dessa época, não é? E não sou só eu, dinossauro aqui, tá, gente? Lembrando, nem quem está lá no retiro. E, irmãos, esses 2 pastores procuraram o pastor Newton e falaram para o pastor Newton, essa moça ela tem um chamado de Deus, investe na vida dela. E o pastor Newton sabia, meu pastor, eu trabalhei secularmente, antes de sair do meu trabalho, começar a trabalhar integralmente na igreja, eu falei com ele, eu entendo que esse é o tempo de Deus para a minha vida, e assim foi um pouquinho da minha história, depois eu conto a outra parte de ter saído do trabalho secular, que foi algo que Deus falou claramente ao meu coração. Hoje nós fazemos missões, também dentro da nossa vocação, há muitas oportunidades na área de missões, mas comigo essa minha história foi assim que Deus trabalhou no meu coração. E o pastor Newton me procurou e falou comigo, eu falei, não pastor, ele falou, Tânia, você tem uma oportunidade de estudar na Inglaterra. Eu, não, mas eu não quero ir para a Inglaterra, eu quero ir para a África. Aleluia!
Ninguém fala aleluia, né? Se eu falar, vamos para a Inglaterra, então embora. E aí eu falei, não, pastor, não é bem assim, não. Não, Tânia, você vai primeiro para lá, você está tendo oportunidade de ir. E eu sou formada em missologia, estudei na Inglaterra, no Instituto Bible College em Londres. E ali, Deus falou muito ao meu coração. Irmãos, quando Deus fala, Ele fala. Por quê? Quando eu cheguei em Londres, depois de, aquela discussão, não teológica, não é? Pessoal, né? Que, não sei se você já conversou com o pastor, já conversou com o pastor alguma vez, falou, pastor, você não sabe o que você está falando. Não, né? Só eu, tá bom. E, irmãos, depois de muita batalha, eu fui, não é? E foi uma parceria, como nós temos outros missionários em parceria, eu trabalhei lá secularmente, não é? Já sabe, estrangeiro fora do Brasil, o que faz? Trabalha no fax, lá no escritório, né? Faxina, faxineiro, entendeu? É verdade. E trabalhei bastante lá, aprendi, sabe, limpeza para inglês ver. Quem quer um curso? E ali eu tive 2 anos fora, estudei. E quando eu cheguei na Inglaterra, contra a vontade, lembra, né? Obedecendo, Senhor, é assim, então nós vamos, não é? A equipe da escola que eu me matriculei estava indo para onde? Que inteligente vocês! E eu te, glória a Deus, Mari linda, aleluia. E nós fomos numa equipe por 20 dias a Guiné-Bissau. Irmãos, naquela ocasião eu orava por Guiné-Bissau. O desejo do meu coração era trabalhar neste país. E Deus me deu esse presente. Eu estive lá, fizemos um trabalho ali, apoiando outra organização missionária, muitas vidas se converteram, e foi algo que o Espírito Santo falou ao meu coração, não é? Sou eu quem faço. Agora, você já pensou se eu ficasse zelosa do meu chamado? Tem gente que é zeloso do chamado de Deus, o chamado é de Deus, a obra é de Deus, as almas se convertem, porque Jesus morreu, mas a gente fica zeloso com aquilo que Deus deu. E quer fazer do nosso jeito. Isso aqui não está escrito não, mas Deus mandou falar, a gente fala. Em nome de Jesus. Então, zelo às vezes atrapalha, não é? Atrapalha. E depois eu voltei, tive meu tempo aqui no Brasil, depois fui a Moçambique. E por que Moçambique e não Guiné-Bissau? No ano que eu saí para Moçambique, Guiné-Bissau estava em guerra civil e todos os missionários, todos os estrangeiros do país, isso foi no ano de 98, todos os estrangeiros estavam saindo de Guiné-Bissau, inclusive o irmão da pastora Pilar, que nós conhecemos, que fazia um trabalho com criança, ele saiu com várias crianças, hoje ele trabalha no Senegal com crianças também. E sabe onde eu vi essa notícia? Porque também aí foi outra briga, né? Não é Moçambique, gente, não estão entendendo. Guiné-Bissau, já fui lá na Inglaterra, Deus me levou lá, então é lá que eu vou. E um dia assistindo, não é? Um jornal local, estava dando lá, estrangeiros saem de Guiné-Bissau. E o Espírito Santo falou, está em rede nacional, você quer ver mais aonde? Então, a pessoa não entende, irmãos. Eu estou falando meu testemunho, não tem nada a ver com vocês. Amém? Amém para mim só, tá bom. Então, zelo, muito zelo naquilo que nós cremos, nas raízes, que a gente cresceu crendo. Sabe, você pode ir para o inferno crendo desse jeito, desculpa a sinceridade. Porque a Bíblia foi clara, e é clara. Se com a tua boca confessar e o teu coração crer, será salvo. Aleluia! É simples, é simples. Como Paulo queria que os judeus ficassem desprendidos do seu entendimento. Desprendidos. E aí, irmãos, tem a outra parte. A nossa responsabilidade de anunciar a palavra de Deus. Responsabilidade de anunciar Jesus é para toda a igreja. Chamado vem do Senhor. Irmãos, evangelize. Pegue folheto, tem folheto ali atrás. Deixa dentro da sua Bíblia, no seu bolso. Vai ter uma oportunidade. Principalmente os que são tímidos, eu sempre falo dos folhetos, que ajuda a gente a beça. Não é meu caso de timidez, quer dizer, um pouquinho. Mas
Mas assim, eu já orei no ônibus com pessoas, no VLT, então no trem, aliás, VLT na época não era. Não é? Mas hoje a gente evangeliza de todas as maneiras. Então, olha quem está perto. Agora, se está preso em rudimentos, se está preso com o seu entendimento ali, preso no que você aprendeu, ou então só naquilo, não, eu já abro a minha casa, já prego toda terça-feira, então não preciso falar mais, já é a minha responsabilidade, já está sendo feita. Não, meus queridos, é em tempo e fora de tempo. Paulo diz, aproveite todas as oportunidades. Todos os dias, milhões de pessoas morrem sem conhecer a palavra de Deus. Nós temos pessoas no mundo que nunca ouviram nenhuma vez o Evangelho de Cristo. Nenhuma vez. Nenhuma vez. Esta verdade precisa estar cravado dentro do nosso coração. Tantas comunidades ribeirinhos, tantos ciganos para serem atendidos, tantos estrangeiros dentro do próprio país. Então, há oportunidade para todos nós. Então, aqui Paulo fala dos judeus, mas ele também fala a preocupação de chegar a palavra aos gentios. Gentios somos nós. Todo aquele que não é judeu é gentil. E Paulo tinha essa preocupação também de alcançar os gentios, de alcançar aquele que nada tinha ouvido. E eu quero partir para a minha terceiro ponto aqui, quase finalização da palavra, com o versículo que nós paramos ali nele. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Esse versículo, Isaías falou em Isaías capítulo 52, versículo 7. Interessante que Isaías escreveu no final do cativeiro babilônico, e esse termo era um termo militar. Quando um soldado voltava para contar a boa notícia da guerra, ele ia à frente do pelotão, saltando de alegria. E a este soldado é falado que os pés são formosos. E Paulo traz isso. Paulo estava falando em Roma. Paulo estava falando aos judeus. Então ele estava lembrando profetas, lembrando o Velho Testamento, para que a mensagem, eles absorvessem a mensagem. E aqui ele está dizendo que formosos são os pés dos que anunciam a boa notícia. A formosura dos seus pés está no conteúdo do que você é. Somos de Jesus? A palavra vai exalar. O conteúdo da mensagem é que faz os pés formosos. Então, os anunciadores dessa boa notícia somos nós. E essa boa notícia é para os de perto e para os de longe. E se nós não alcançamos os de longe, você pode orar. Irmãos, há tantas estatísticas, eu não vou falar em números nesta manhã, mas, por exemplo, uma das coisas que as pessoas não sabem são os PNAs. PNAs são povos não alcançados. Mas agora a gente tem o PNAIs, povos não alcançados isolados. Há estatísticas, há números de pessoas. Há números de pessoas no Brasil. Como nós temos 99 tribos, hoje a estatística de 99 tribos indígenas, que não tem nenhum cristão, não tem a presença missionária. Nós temos comunidades ribeirinhas, se fala em 10 mil comunidades ribeirinhas, sem a presença de um cristão, não é missionário, não tem um cristão, aqui na nossa pátria. Então, queridos, que essa mensagem, que traz formosura para os nossos pés, que está em nós, que transformou a nossa vida, que vem de um sacrifício, que deixou uma cruz e um túmulo vazio, mexa conosco, de maneira que a gente não se torne mais os mesmos. Que a gente fique incomodado de anunciar essas boas novas, essa verdade para as outras pessoas, porque é através do Evangelho que vem a transformação das vidas.
É através do Evangelho, é através do poder da palavra de Deus que o caráter é moldado. É através do poder da palavra de Deus que o ambiente é transformado. É através do poder da palavra de Deus que o suicídio nessa cidade vai diminuir, que o homicídio vai diminuir, que haverá santificação, que haverá limpeza, porque há igrejas que proclamam o nome do Senhor. Esta igreja sou eu e você. Esta igreja tem uma mensagem que traz formosura para os pés. É a mensagem de salvação, é a mensagem de transformação, de dentro para fora, que só Deus pode fazer. Aleluia! A mensagem está perto de nós. Quero encerrar com este versículo. Que mensagem está perto de nós? Que mensagem? As redes sociais? O Black Friday, que não deixou nem gente dormir? Não é verdade? Nada contra as promoções. Que mensagem está perto de nós? Não é? A mensagem que Paulo fala é a morte e ressurreição de Jesus que dá vida eterna a todo aquele que crê. Esta é a mensagem que Paulo fala. Que essa seja a mensagem que está perto de nós. Jesus Cristo Senhor morreu e ressuscitou. Isto é fazer missões. Sabe? A mensagem que está perto de nós, anunciarmos a verdade do Senhor. E eu quero orar, sabe, nesta manhã, porque eu creio que às vezes há um comprometimento com outras coisas, e nós até queremos evangelizar, queremos até orar por pessoas, mas temos bloqueios, temos nosso dia a dia, não sei como foi a sua semana. E não adianta, irmãos, a gente falar de missões sem que a palavra de Deus não venha tratar com o nosso coração na raiz daquilo que está apertando a nossa alma e nos deixa muitas vezes com o entendimento bloqueado para fazer o que Ele pediu para fazer. Então eu gostaria de te convidar nesta manhã a ficar em pé no seu lugar. E gostaria de orar, irmãos. Orar, e nosso primeiro desafio, como falamos aqui, se você está aqui com a gente nesta manhã, talvez até já venha em vários cultos, mas em nome de Jesus, teu entendimento está desbloqueado hoje, você está entendendo que há uma vida eterna, e você quer tomar essa decisão, e confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. A gente quer te conhecer, faz um sinal com a sua mão, que a gente quer te conhecer nessa manhã e orar com você, orar por você. Quero orar pelos vocacionados nesta manhã, as oportunidades que nós temos. Você sabe da tua vocação, do teu chamado. Quero orar por pessoas vocacionadas e quero orar por todos nós também, porque a mensagem está perto de nós. Quero orar para que você saia daqui e esse domingo não seja mais o mesmo. Que você consiga falar do amor de Jesus, tanto aqueles de perto, quanto aqueles que estiverem longe. Mas para isso, tem um altar aqui. Como eu falei, o livro começa, de Romanos, falando da universalidade do pecado. E se há coisas que você precisa deixar, para anunciar a palavra de Deus, que essa manhã seja a manhã da entrega em nome de Jesus, amém? Vamos adorar ao Senhor, ficar à vontade na presença de Deus, e nós queremos orar em nome de Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja
seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer sua vontade, ó doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Aleluia. Se alguém aqui quer fazer a tua entrega de vida para o Senhor Jesus, teve entendimento, pode sair do seu lugar, ou faz um sinal com a sua mão. Gostaria de orar com você, orar por você. Que seja essa manhã da sua decisão. Se há pessoas aqui, a gente gostaria de conhecer. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã. Glória a Jesus, aleluia. Tem mais pessoas? É o teu momento de decisão, é você e o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Tem mais pessoas? Vamos sair do lugar, a gente não quer avançar muito. Eu quero que você também pense na tua vocação, em nome de Jesus. Aquilo que Deus te chamou para fazer, ou aquilo que você está fazendo. Deus falou claramente no meu coração. Se há cadeias que estão te impedindo, teu testemunho está comprometido, que você saia do seu lugar, venha aqui à frente que eu quero orar com você em nome de Jesus. Que você seja boca de Deus. A Bíblia é clara que formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor. E a tua mensagem não vai estar comprometida, que o Senhor vai estar te trazendo o livramento em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como é seu nome? Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando pelos irmãos. Aleluia. Saia do seu lugar. Vamos orar, irmãos. Vamos estar orando onde você está agora. Essa adoração é muito clara. Uma chance igual a essa a gente pode não ter novamente. Em nome de Jesus, vamos estar orando pelos nossos irmãos. Ore, cantava. Senhor, eu quero te agradecer por esta manhã, em nome de Jesus, que o Senhor esteja trazendo, Senhor, a formosura, Senhor, na vida dos meus irmãos, que tudo que tem acontecido, Senhor, que tem trazido impedimento e comprometimento com a mensagem, Deus, caia por terra em nome de Jesus, que eles saiam deste lugar, em nome de Jesus, Deus querido, realmente, Deus, com as suas vidas transformadas, poder de Deus vem neste lugar, poder de Deus, todas as cadeias caiam por terra em nome de Jesus. A tua palavra é viva, a tua palavra não está presa, não há impedimento, não há lei, não há nada que venha prender a tua palavra. Poder de Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu quero pedir a tua misericórdia por aqueles que são medrosos para fazer a tua obra e que estão aqui nesta manhã, mas eu peço em nome de Jesus, vem vesti-los de um espírito de coragem, que haja testemunhos, Deus, neste lugar, para a glória e honra do teu santo nome. Em nome de Jesus oramos, amém, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Vamos orar, queridos.
encerrando este culto, encerrando o culto não, né? O culto continua quando a gente põe o pé para fora daqui. Aleluia, Senhor, queremos te agradecer por esta manhã, queremos te louvar, Deus, porque o teu poder está neste lugar, e pode ser que a gente não tenha mesmo outra chance, e obrigada por chegarmos até aqui, porque só chegando aqui, Deus, estamos decididos a desfrutar da chance que o Senhor nos deu. Ó Deus, tudo que recebemos, tudo que te adoramos, nós saímos deste lugar agora, debaixo da tua graça, da tua paz e da consolação do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.